Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. A gente começa com o espaço da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Bom, segundo Sri Krishna afirma no 12º capítulo do Bhagavad Gita, o sadhaka precisará purificar o coração para poder lembrar-se do Senhor, contemplá-lo e meditar nele. Então, por isso é muito difícil a gente meditar em Krishna. Quando Krishna fala Mamanaha Bhavama Bhakto, já acho que é fácil, pensa em mim. Mas como você vai pensar em Krishna se você não tem um contato com ele, se o seu coração está tão impuro? Então, por isso, a gente começa com o Shravana Kirtana. Então, você precisa escutar primeiro, você precisa cantar. E o Kirtana, o Sankirtana, ele está ao alcance de todo mundo pode cantar. Agora, ficar meditando em Krishna, ficar meditando nos lilas, isso é bem mais difícil. Então, por isso, as pessoas estão muito agitadas. Esse é o problema. A mente pula de um lado para o outro, então é muito mais difícil controlar a mente e assim tentar meditar em Krishna do que você cantar o Santo Nome. O Santo Nome, quando você canta o Mahamantra, isso é muito mais fácil porque você está utilizando os seus sentidos externos, né? Então isso tem muito mais poder, em certo sentido. Então, na era de Kali, onde nós sofremos assim muitas influências, né, externas, e onde nossos sentidos estão, onde o nosso coração está muito poluído, e nós perdemos os princípios, né, do Dharma, enfim, a gente não tem tanta facilidade para meditar. É por isso que é muito mais indicado que você cante. Porque uma coisa é você tentar acalmar a mente, sei lá, ficar ouvindo um sonzinho de uma cachoeira, tentar em alguns minutinhos assim, ou se não olhando para a parede, tentar ficar um pouco mais em silêncio. Mas isso não é meditação. Isso é uma forma de meditação, a gente pode dizer que é uma forma de meditação, mas não é a meditação que a gente está dizendo. Essa meditação que é mais poderosa, que é você meditar em Krishna, você pensar em Krishna o tempo todo, né? E você sentar e não tirar Krishna da sua mente. Então essa que é a verdadeira meditação. E essa que é a meditação que Krishna propõe a Arjuna. E o que a Arjuna diz? Ele fala, é mais fácil para o vento. Eu acho muito mais fácil para o vento do que fazer isso que você está pedindo. Ficar meditando assim. Então, por isso, e Krishna fala, não, através de Abhyasa Yogena, através de Vairagya, você pode, ou seja, se você tem uma prática, e a prática significa cantar o Santo Nome. Então, quando você canta o Santo Nome, quando você canta, você escuta, utilizando os seus sentidos externos, você vai capaz de realmente ter uma certa, uma concentração muito maior. Okay? E através da renúncia também, quando você renuncia às coisas. E renunciar às coisas significa que você somente aceita aquilo que é necessário para a sua manutenção, que é necessária para a sua... Você não tenta criar muitas artificialidades na sua existência. Né? Então, se você realmente incrementa muito a existência material, se você incrementa muito as suas atividades externas, isso vai ser mais difícil você meditar, porque sempre vem os desejos, você quer algo, depois você não quer mais, você aceita, você rejeita, e isso é uma coisa que realmente agita muito a nossa mente. Então a gente tenta meditar cantando o Santo Nome, por isso o Sankirtana, quando você está lá, por exemplo, no Arati, quando você está e todo mundo está cantando, e todo mundo está repetindo, e cria aquela força, esse esforço que nós precisamos, né? Satatan Kirtaniyanto Mam, ou seja, você sempre cantar, e aí essa é a atividade, esse é o esforço que Krishna está recomendando, que você tem que cantar,
e você canta em voz alta, que é muito poderoso. Você purifica a você mesmo e você purifica aos outros, né? Enquanto na meditação você vai purificar somente a você. Então isso, não que a meditação não seja importante, ela é importante, super importante, mas isso vai ser num estágio mais posterior, não agora, que você realmente precisa se focar, você precisa se purificar, né, melhor dizendo. Você precisa realmente retirar tudo aquilo que está aí como grudado e que é como uma certa cortina. Ou seja, nós não conseguimos realmente entender, perceber a nossa identidade, nós estamos cobertos, né? E a mente nada mais é do que um reflexo de tudo aquilo que você vê, ou seja, do que os sentidos experimentam. Então a mente está refletindo isso. E a gente não quer só isso, a gente não quer ficar nesse plano mental, ou seja, só no plano mental. Tudo que os sentidos experimentam, tudo que os sentidos percebem, é o que a mente reflete em você. Mas você é muito. Você está além disso, você é além dos sentidos e da mente. Você é uma alma espiritual. E por isso, para se conectar com Krishna de uma maneira muito poderosa, você precisa dessa conexão. A conexão com o Mahamantra. Então, Sri Maharaj Ki Jai. Bom, quando alcançamos a posição mais alta de decepção, então às vezes de uma forma ou de outra, o âmago do nosso coração, oramos: ó Senhor, estou desamparado, me salve, estou sob o controle de tantos inimigos na forma de amigos, estou em uma posição desesperadora, meu Senhor, desde tempos memoriais, estou servindo todos esses mestres, mas eles não estão satisfeitos com o meu serviço. Agora eu me encontro nessa posição desamparada, meu Senhor. Você só deve vir por sua própria vontade e se afirmar. Então eles voarão para longe com medo de você. Caso contrário, não tem esperança. Esse tipo de oração ardente no âmago do coração em direção ao Salvador é o que é necessário para nós. Então, imagina. A gente vê a importância de Vandana, a oração. Então, a oração, ela é porque na oração, quando você ora, você está desenvolvendo um sentimento de necessidade. Mesmo quando, claro que quando você canta, você está orando também, a gente entende isso. Mas não é só isso, porque quando você ora, tem algo mais. Ou seja, você está orando porque você precisa mesmo. E se você precisa, Krishna vai atender, né? Agora, mas para oração você entende o quê? É que você está decepcionado com o mundo material. Nirvinasya Viraktasya Purusha-shukta Vidinaham. Então você se decepciona com o mundo material e você agora quer realmente algo mais. Você não quer, você não acha que o mundo material é tudo que existe, esse mundo material. Você não acredita nisso. Então, do âmago, do fundo do seu coração, você vai orar. Por quê? Porque você está desamparado. Então, a oração é um desespero, né? Você pede uma salvação. Por quê? Porque você está lutando, sofrendo com esses inimigos, né? Mamavansho Divaloka Divabhuta Sanatana Manahashastani Indrani Prakritistani Karshatihi. Então o verso fala que você está sofrendo com os seus inimigos internos, né? A sua mente, os seus sentidos, o seu desejo de estar separado, né? Porque imagina, nós somos almas espirituais que estamos em conexão com Krishna. Ou seja, a nossa conexão é com Krishna. E por isso nós fazemos yoga, por isso nós praticamos Bhakti Yoga. É porque a gente quer uma conexão com Krishna. A gente não quer simplesmente uma conexão com Maya. Então essa energia material, a energia que nos deixa afastados de Krishna, ela realmente nos corrompe. Ou seja, porque na realidade nós pensamos que tudo agora que nós experimentamos nesse mundo material, tudo isso é uma coisa positiva, mas na realidade não é. Ou seja, onde você realmente está sendo enganado. Você está acreditando nas pessoas, ou seja,
Não que você... acreditando no sentido que você está criando uma ilusão que vai dar certo no mundo material, mas não vai dar certo, nada vai dar certo aqui, esse é o ponto. Então a gente precisa de uma nova perspectiva, ainda que você faça tudo no mundo material, como deve ser feito. Você pode cumprir os seus deveres no mundo material, entretanto, você vai entender que existe uma coisa superior a isso, não é só a matéria. Paratasmatu bhavanyo vyakto vyakta sanatanaha. Então, é o que Krishna fala, ele fala que existe uma coisa que é eterna, existe algo que é eterno, existe algo que tem bem-aventurança, existe algo realmente que tem uma conexão com a sua alma. Você realmente vai ficar satisfeito com isso. Então, por isso, se Krishna aparece através da sua Swarupa Shakti, da sua energia espiritual interna, ele vai realmente te dar um alívio. Você realmente vai se livrar de todos esses inimigos. Eles vão embora. É isso que o texto, o que Sasra Maharaj está explicando. Então, desde tempos imemoriais, Bahunanjamanante, Gnanavamam Prapadyante, Vasudevaham Sarvaiti, Samahatma Sudurlabhaha. Então, essa grande alma que realmente entendeu que Vasudeva, que Krishna é a causa de tudo, ela se rende e ela se rende a ele. Então ela para de realmente mastigar o mastigado, de ficar aí, fazendo as mesmas coisas que todo mundo está fazendo. Então a consciência de Krishna é uma revolução, realmente, é uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque é para sua alma, é uma coisa que você nunca viu. Você nunca experimentou nada igual. Então a proposta da consciência de Krishna é você realmente desenvolver uma nova visão, uma nova visão de tudo que você realmente tem experimentado. Então por isso que se explica que a sua inteligência ela não pode realmente ser utilizada aqui. Não tem como você usar a sua inteligência, ou seja, a sua experiência. Isso não tem tanta importância assim. É melhor você realmente deixar tudo isso para trás. Não que você não vá utilizar suas habilidades que você conseguiu no mundo material, não é isso. Mas é esse aspecto da intelectualidade que a gente está dizendo. Ou seja, aquilo que você acha que vai dar certo, aquilo que você acha que é perfeito, de como você fazia, de como você... Você tem que realmente apagar isso. É uma transformação. Você precisa se transformar. Se você não se transforma, você não consegue experimentar a consciência de Cristo da maneira que ela está sendo proposta. Então, por isso, você deve desenvolver essa vontade realmente fazer diferente. Isso é consciência de Cristo. Você vai fazer consciência, você vai realizar uma atividade que ela é diferente do mundo objetivo. Por quê? Porque ela está conectada com esse plano subjetivo da realidade, que é o plano do amor. Bom, quando o Srila Bhaktivinoda Thakur ia encontrar Jagannatha Das Babaji Maharaj, Srila Prabhupada também o acompanhava. Um dia, Jagannatha Das Babaji Maharaj disse: você é um juiz, então, por favor, me dê uma punição adequada, né? Eu cometi a grande ofensa, culpei algum dos meus seguidores que vieram fazer Haribhajana na manutenção do jardim do Senhor. O Srila Bhaktivinoda Thakur respondeu: assim como eles estão mantendo o jardim do Senhor aqui, eles também terão que manter o jardim do Senhor em Goloka, Vrindavan. Então, quem pode entender tais interações? Bom, o que significa que em qualquer circunstância o servo apenas servirá, né, com os seus sentidos, né? Rishikena Rishikesha Sevana, ao Senhor dos sentidos. Essa é como Sarvapad Virmukta, né? Então a atividade mais elevada é servir com os sentidos. Caso contrário, como os sentidos serão engajados no serviço ao mestre dos sentidos, né? Então, claro, Jagannatha Das Babaji Maharaj, na sua humildade, né? Ele era, na verdade, o Siksha Guru,
de Bhaktivinoda Thakur. Era quem Bhaktivinoda Thakur seguia, assim, na realidade, né? Bhaktivinoda Thakur, ele foi iniciado por Gopina Goswamini, né? Gopina Bihari Goswamini. E ele, mas, claro, ele deu para ele, né, o Harinama, e deu para ele Diksha, mas Bhaktivinoda Thakur se inspirou muito com a figura de Jagannatha Das Baji Maharaj, né, que era um babaji, uma pessoa que tinha muita erudição e que tinha muita realização também, enfim. Ele acaba seguindo ele. Então aqui nessa passagem aqui, Jagannatha Das Baji Maharaj, ele está falando: olha, eu ocupei os meus servos, eu ocupei as pessoas que vieram aqui, eu ocupei alguns dos meus seguidores eles vieram fazer Haribhajana, eles vieram cantar o santo nome, e eu pedi para eles arrumarem um jardim, cuidar do jardim, uma coisa assim. Então eu tô em falha, você é um juiz, eu quero que você me puna, que eu quero uma punição adequada para isso. Mas, na realidade, Jagannatha Das Baji Maharaj ele estava realmente também mostrando, né, ou seja, que nós temos que servir, e foi o que o Bhaktivinoda Thakur diz, ou seja, é que nós devemos servir a Krishna de todas as maneiras. A gente não pode simplesmente servir a Krishna só com Haribhajana. Ou seja, o Haribhajana é o principal, né, você praticar, você cantar o santo nome, mas os serviços, eles devem ser executados. Inclusive, tem uma passagem também que Jagannatha Das Baji Maharaj, ele fala: é melhor vocês, se vocês estão cantando o santo nome assim, de uma maneira tão negligente, é melhor que vocês plantem uma horta, fazem uma horta aí e ofereçam isso para a deidade, ofereçam para o sado, porque isso vai ser mais benéfico para vocês, né? Ele dá essa instrução. Então não que nós não devemos cantar Haribhajana enquanto nós estivermos distraídos ou desconcentrados, não é isso. Você precisa mesmo, porque Shraddha Namabhasa é muito poderosa, e Shraddha Namabhasa foi um termo cunhado por Bhaktivinoda Thakur, que ele explica: se você canta e você não comete ofensas, e ainda que você esteja desatento, ainda que você não tenha uma concepção real da sua prática, né? Ou seja, ainda que você não esteja vivendo isso vai te favorecer muito, Shraddha Namabhasa. Então por quê? Porque você tem fé no bhajana, e você realmente alcança uma posição assim, de muita esperança com Shraddha Namabhasa. Porque depois de Shraddha Namabhasa vem o Shuddhanama, ou seja, você vai cantar o nome com muita propriedade. Então, Chaitanya Mahaprabhu mesmo, ele nos mostrou que cantar o santo nome é uma atividade assim maravilhosa, porque realmente você vê esses passatempos de Mahaprabhu quando ele está no Ratha Yatra, né? Imagina, eles começam a fazer um kirtan, e Chaitanya Mahaprabhu ele divide os devotos em 4 grupos, né? 4 grupos, né? Então ele dá 2 mirdangas para cada grupo, 8 cártalos para cada grupo. Imagina o kirtan que era, né? 2 mirdangas, 8 mirdangas, ou seja, cada grupo com 2 mirdangas, e cada grupo com 8 cártalos, 32 cártalos. Então era uma coisa assim completamente inacreditável. Todo mundo ficou pasmado com isso. O rei Prataparudana Maharaj falou: o que é isso? O que está acontecendo? Porque ele tinha assim uma certa vivência com muitos transcendentalistas, né? Imagina, era o rei de Orissa, o rei de Jagannatha Puri. Através dele, ele era conhecido como Gajapati, ou seja, aquele que tinha milhares de elefantes ao seu comando. Ele tinha um exército que tinha milhares de elefantes, uma coisa assim muito poderosa. E foi ele que impediu que os muçulmanos entrassem na Orissa. Os muçulmanos não conseguiram chegar na Orissa devido à força de Prataparudana Maharaj. E ele tinha muita experiência em aspectos transcendentais. O templo de Jagannatha sempre haviam assim como muitas adorações que eram feitas, e várias linhas, né, transcendentalistas estavam realizando essa adoração também.
Então haviam budistas, adwaitavadas, haviam, claro, bhaktas, porque Jagannatha é o rei do universo, então havia muitas representações ali no templo do Sr. Jagannatha. E o que aconteceu? Aconteceu é que Mahaprabhu ele começa a fazer esse kirtan, era um kirtan assim que Prataparua falou, o que é isso? O que é isso? E Sarvabhauma Bhattacharya, ele falou, isso é o êxtase, isso é o prema Bhakti de Mahaprabhu. E isso é como uma coisa que você nunca viu. Por isso você tá espantado, porque realmente é uma coisa absurda, né? Imagina, em cada grupo ele botou um dançarino, né? Uma pessoa, um devoto que comandava o kirtan, né? A dança, melhor dizendo. Então, por exemplo, aí tinha Nityananda Prabhu tomava conta de um grupo, era líder de um grupo, Srinivasa Acharya era líder de outro grupo, Vakreshvara Pandita era líder de outro grupo. Imagina, ele era capaz de dançar 72 horas sem parar um minuto, 72 horas, imagina. É difícil para a gente dimensionar. A gente dança um pouquinho, já fica cansado. Você ficar em pé, né, algumas horas você já fica cansado. Ele dançava sem parar 72 horas. Né? Adwaita Acharya era líder de outro grupo. Então, na verdade, o Kirtan aconteceu de uma maneira muito incrível. E isso é o poder do nome, o poder, esse poder que realmente se expande. Agora, claro, quando a gente entende que o serviço também ele é importante, que você precisa praticar serviço, porque a gente não consegue ficar o tempo todo cantando o santo nome. E mesmo que você, por exemplo, às vezes está cantando japa, você está cantando, e você está com sono e você não consegue. Aí de repente você pega o cara, começa a bater um pouquinho, começa a cantar. Isso é bom, dizem que o Swami Maharaj Prabhupada ele fazia isso, né? Ele conta, né? Que às vezes ele estava cantando japa, quando ele estava muito assim cansado, assim distraído, ele ia lá, cantava no carto, cantava na mirdanga. Isso é válido também. Isso é muito importante. É você entender que o sadhana também ele tem que ser tem que ser dinâmico. Você não pode ser, não é uma coisa assim tão fechada. Você precisa, a arte do sadhana é se adaptar. Então, se adaptar às circunstâncias, né? Então, você está muito cansado, então faz kirtan, uma coisa assim. E nós não conseguimos, né, praticar tanto sadhana assim, que é bem difícil. Então, por isso a gente tem que fazer jardim, a gente tem que construir, a gente tem que limpar, a gente tem que coordenar as pessoas, a gente tem que ocupar as pessoas em serviço. E também as pessoas que estão chegando, que imagino que não têm a capacidade de fazer sadhana, esse bhajana, então elas são ocupadas em serviço. Isso purifica, elas ganham sukriti, ganham mérito espiritual, e aos poucos elas vão serem ocupadas em bhajana. Por exemplo, de uma forma assim, mais estrita, né? Assim, bom, o que Krishna, segundo as escrituras, né? Você vai lá e no momento da concepção, você faz uma cerimônia, né? Você faz uma cerimônia, e essa cerimônia ela é capaz de atrair uma alma especial para entrar dentro do ventre aí, da mulher, né? É mais ou menos isso, né? E claro, como essa cerimônia e os mantras que se cantam são assim como um pouco complexos, eu acho. Então os devotos eles até recomendam que você cante, sei lá, 32 voltas ou 64 voltas antes do ato sexual, uma coisa assim, que você realmente possa escutar mantras, ler o Bhagavad Gita, ou seja, você prepara a sua consciência para receber um ser consciente, um ser assim que já vem assim como mais preparado espiritualmente para realmente fazer parte da sua família espiritual. Isso vai ser, da sua família mesmo, que isso vai ser muito mais fácil. Essa é a ideia. Então eu acho que essa é a instrução geral. É isso que o Gurudev está falando, eu acho, né? Por isso que não se recomenda tanto fazer adoção. Mas, por exemplo, eu sou adotado também. Eu fui adotado, e estou aqui. Ou seja, o que a gente pensa assim também, né? No sentido, né? Os nossos pais, porque isso na cultura bramínica, cultura védica, enfim, eu acho que isso não é uma coisa que não se recomenda muito, né? Mas, se a gente pensar
é que todas as pessoas, né, a maioria das pessoas que chegaram aqui não tiveram, imagina, qual era a consciência dos nossos pais no momento da concepção? Eles estavam na balada, estavam na boate, estavam, sei lá, não sei, a gente não sabe muito bem como era a consciência deles, né? E a gente, de certa maneira, a gente está aqui, ou seja, a gente está aqui para praticar a vida espiritual. Então eu entendo, sim, assim, de uma forma assim, mais estrita, assim, eu entendo que não seria bom adotar os filhos, seria bom você mesmo gerar os seus próprios filhos. Mas, por exemplo, se um casal não consegue ter filhos, na verdade, e se eles querem ter um filho, uma alma que dê essa oportunidade para eles, assim, eu pessoalmente eu não vejo problema. Assim, eu acho que é uma oportunidade para que essa alma seja treinada na consciência de Cristo. Eu penso assim. Mas eu não estou assim, indo contra a instrução de Gurudeva, de maneira nenhuma. Eu entendo o que ele está falando, mas isso é mais uma cultura védica, cultura bramínica, uma coisa assim que realmente é melhor não adotar os filhos, né? Tudo bem. É melhor você ter os seus. Inclusive, a gente vê em várias passagens das Escrituras, né? Mesmo o caso, né? Eles fazendo muitos sacrifícios para ter filhos, porque não podiam ter filhos. Então, isso era uma coisa assim, muito comum, né? Mesmo Ramachandra, né? Da Sarata, né, fazendo sacrifícios, né, porque não podia ter filhos. Quando você vê, mesmo Mãe Yashoda e Nanda Maharaj também com essa dificuldade para ter filhos, então eles fizeram isso para ter os seus filhos. Mas é isso, assim, é uma coisa assim que eu acho que é possível, sim, é possível. Se uma pessoa, você não pode ter filhos, se você quer ter filhos, se você adota os seus filhos, se você adota, isso é possível, eu acho que é possível, eu acho que é válido. Mas assim, não numa visão védica, cultura bramínica, ou seja, uma coisa assim mais estrita dentro desses preceitos, né? Por isso que o Gurudeva, o que ele transmite é isso, né? É o que a cultura védica é assim. Agora, acredito que se você adota uma criança, ainda que você não, porque o problema é isso, você não sabe qual é sei lá, a carga genética que essa pessoa tem, coisas assim. Seria um risco, assim, eu acho que seria um risco, mas é uma coisa que é válida, assim, pela própria associação que você vai dar para ele, ou seja, a oportunidade que ele possa, né, ser consciente de Krishna. Então, assim, nesse sentido, eu não vejo tanto problema, assim, nesse sentido. Mas entendendo que a instrução de Gurudeva, ela é como uma coisa estabelecida dentro dos parâmetros, assim, Gaudiya Vaishnavas ou cultura védica, melhor dizendo, né? Então, essa é a minha opinião. Veja bem, assim, eu nunca vi um Shastra que vai... Porque, imagina, tem um Shastra, uma escritura que vai tratar de educação infantil, uma coisa assim. Eu nunca vi isso, né? O que a gente escuta é o quê? É que a criança, ela ia ao Gurukula, né? Em algum momento ela ia ao Gurukula, e o Gurukula era a escola que ia ensinar ela a arte da transcendência. Isso é o Gurukula. Então, Krishna mesmo, ele foi para o Gurukula, né? Ou seja, Krishna mesmo, ele vai ali, ele faz tantas atividades assim para satisfazer o seu gosto. Ele tem esse passatempo que Sudama Vipra, né? Sudama, eles vão para a floresta pegar lenha, né? Que a esposa do Guru pede. Quando chegam lá, uma tempestade agarra eles, né? Assim, uma tempestade muito forte, escurece. Então eles têm que ficar na floresta, eles não podem voltar, né? Eles estão cuidando da lenha, uma coisa assim. E quando eles voltam, então Sandipani Muni, que era o Guru de Krishna, ficou muito feliz com essa atitude deles, né? Porque realmente é onde a criança vai aprender a servir, vai se preparar para a vida toda, né? Agora, Shastras a respeito disso, eu nunca vi. Eu não tenho ciência disso. Eu acho que não, eu acredito que não.
É assim, era uma coisa que já era no próprio sistema educacional, né, tinha esse conceito, o conceito de guru. Isso a Índia herdou isso, assim, ou seja, porque como antes eram os gurukulas, né, que funcionavam. Então, por exemplo, os gurus, eles moravam, era como vilas, e as crianças iam na casa do guru, era o guru familiar, assim, a gente pode, né, dizer assim, e as crianças iam, estudavam ali, enfim, eles começavam a vida com essa consciência espiritual bem elevada. Agora, claro, tudo se mudou, né, a sociedade se modificou. Mas isso ficou assim como muito enraizado no sistema educacional hindu, ou seja, esse conceito de guru, muito respeito ao professor, ou seja, que não somente é aquele professor que vai ensinar matemática, mas esse conceito, por exemplo, de Atma, era uma coisa assim que as escolas, elas ensinavam isso também, o sistema tradicional. Quando os ingleses invadiram a Índia e colonizaram a Índia, eles tiraram isso da cultura, do sistema educacional, tiraram esses conceitos, né? Reestruturaram toda a grade curricular, uma coisa assim. E depois isso não foi restaurado. Isso não foi restaurado. Então esse foi a grande lacuna, né? Então agora, assim, hoje em dia, assim, a gente depende muito do que a gente tem. Ou seja, o pai, né, a mãe, sei lá, eles têm que ser os gurus, né? Guru Nasasya Swadhyani, Nasasya Pita Nasasya Janani, ou seja, o que você tem que ser capacitada para ser um guru, uma guru, uma guru mulher, ou seja, a mãe tem que ser guru, o pai tem que ser guru. Porque senão uma coisa assim que isso é abominável assim, na cultura védica. Se você não é pai, se você não é guru, né? Estando nessa função de pai e mãe, se você não está preparado para salvar o seu filho do ciclo de nascimentos e mortes, isso é a pior coisa que tem, né? Então é essa a ideia. Então, por isso que no verso ele fala que você deve abandonar o seu pai e a sua mãe se eles não são capacitados para salvar você. A gente viu no caso de Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj, o que ele falou? Ele falou, né, Kumaracharya Pragno Dharma Bhagavatam Durlabha Manusha Jamantada Pia Atardan. Ele fala o quê? Ele fala que desde o início, você precisa praticar a sua consciência espiritual, porque o corpo humano é muito raro, é uma oportunidade que você tem, é muito importante você praticar a vida espiritual, assim, desde o início. Desde a infância, então essa é a ideia. E quando Hiranyakashipu mandou ele para o Gurukula, assim, Sandamarka, eles eram os professores de Prahlada Maharaj, e eles eram filhos de Shukracharya. Shukracharya é o guru dos demônios, né? E eles estavam... Mas o que eles iam ensinar? Isso na política, diplomacia, essas coisas, a arte da guerra. E Prahlada Maharaj ele não estava interessado nisso, ele só queria aprender do Bhakti, né? Então para ele foi um choque. Então, os pais eles precisam, ou seja, seguir esse exemplo mais ou menos, assim, desde o início não tem um Shastra que vai ensinar, né, sei lá, como Piaget, uma coisa assim, né, escola Waldorf, que tem um método, não, isso não tem, acho que isso não tem, eu nunca vi. Mas o que acontece? Acontece que você vai ler o Bhagavad Gita, ler o Bhagavata, cantar mantras, ensinar eles a pronunciarem mantras. Ou seja, a criança, imagina, ela tem a capacidade de aprender muito rápida, né? Ela tem essa flexibilidade para aprender. Então, imagina, se o seu filho tem 4, 5 anos, ele já sabe um mantra. Quando a gente vê às vezes os devotos, né? Pequenininhos, meus filhos dos devotos, pronunciando muitos mantras, você fica até com inveja, né? Porque aprenderam rápido, né? Aprenderam porque pequenininhos, né? E já sabem tocar bridanga, cártulos. Então, assim, treinar os filhos para essa cultura espiritual, né? Por exemplo, o Swami Maharaj mesmo, ele conta, né, que o pai dele pagou um professor, né, de mirdanga para ele quando ele era pequenininho. Ele tinha um guru de mirdanga, né? Ele sabia tocar muito bem mirdanga, cártalos, ele sabia cantar.
Ele sabe, ele aprendeu, assim, quando criança, o pai dele estava como preocupado com essa educação espiritual dele, né? Então a gente precisa disso, a gente precisa realmente desse estímulo quando a gente é criança. Quanto mais, claro, a gente não teve essa oportunidade, a maioria aqui não teve, né? A oportunidade de desde criança de ser estimulado assim. Mas se nós se nós somos pais e temos a oportunidade de ajudar os nossos filhos dessa maneira, imagina, eles vão ser muito afortunados, e aí não precisa vincular, não, mas é filho de devoto, geralmente não continua devoto, isso é papo furado, ou seja, na verdade, por isso você não vai deixar de ensinar aos seus filhos, não, você tem que ensinar mesmo, tem que faz o seu melhor. Se eles vão ser devotos ou não vão, isso aí já é o problema, aí já é outra coisa, entende? Então, mas eu acho que não tem Shastra, nunca ouvi falar disso, de Shastra para ensinar as crianças, né? Acho que isso não existe. Então existe o canto manassa, que é o canto com a mente. Você vai cantar o santo nome, né, com a sua mente, dentro da sua mente. E se diz que esse é o canto mais poderoso que tem. Ele é mais poderoso. Quando você consegue fazer isso. Então você vai... Isso Namishmarana. Você canta mentalmente, você está tão concentrado... isso cria uma absorção tão profunda em você que você não vai pensar em nada mais a não ser nos passatempos de Radha Krishna, pensar em Radha Krishna aí junto com as Shaktis, ou Krishna Balarama com os seus Shakas, com os seus amiguinhos. Entretanto, isso é muito difícil também, como a gente explicava, né? A mente, ela é muito doida. A mente é uma coisa muito doida que a gente tem. Ela está pulando de um lado para o outro. E cantar mentalmente é bem difícil. Dizem que Haridas Thakur ele cantava 192 voltas de japa e 64 ele cantava com a mente. Assim se explica. E depois 64 ele cantava só para ele mesmo, que é o canto em sussurro, onde você canta e só você escuta. Então você canta bem baixinho, tão baixinho que só você é capaz de escutar ele, né? E depois tem o canto que é o Kirtan, quando você canta alto. Então diz que Haridas Thakur ele fazia esses três, 64 com a mente, 64 para ele mesmo, 64 alto, né? Então, por exemplo, se você canta o Mahamantra na japa, você canta alto, né, você pronuncia alto ele, né? Você está purificando você e aos demais também, por isso que ele é mais poderoso em certo sentido, né? Assim, apesar que o canto mental é o canto mais elevado, né? Quando você canta alto, você purifica a todas as pessoas que estão perto de você. Então, por exemplo, e se você canta ele de forma em congregação, o Nama Sankirtan, se todo mundo junto e todo mundo repetindo isso com você, então isso é muito mais poderoso ainda, né? É onde você realmente manifesta todo o poder do Mahamantra. Ele tá como, ele é para isso na realidade, né? Por exemplo, quando o Mahaprabhu ele veio, ou seja, quando ele começou a manifestar seus passatempos, assim, porque primeiro Nimai, ele era um escolástico, era uma pessoa assim, muito erudita, um professor que não ensinava e ele não praticava o Bhakti, assim, não praticava o Bhakti. Mas ele falava, olha, algum dia eu vou ser o maior Vaishnava, né? O pessoal ficava assim, porque o pessoal ficava meio chateado com ele, né? Você imagina, ele era tão poderoso, uma personalidade tão incrível, mas não praticava, não cantava, não fazia nada. E ele falava assim, ó, um dia você vai ver, eu vou ser o melhor Vaishnava, né? E foi o que aconteceu. Ou seja, quando o Mahaprabhu ele volta de Gaya, ele se torna o maior, o Vaishnava mais proeminente. Então todo mundo ficou assim encantado com essa transformação de Chaitanya Mahaprabhu. E aí foi quando eles começaram a cantar na casa no Srivasanga, ou seja, na casa de Srivasa. E eles cantavam alto, alto. Então imagina, todo mundo estava lá fora e de repente eles cantando alto, né, o Mahamantra, essa coisa toda. E os brahmanas ficaram com medo. Primeiro eles ficaram com medo dos muçulmanos, depois também eles tinham medo que
que por você cantar esses mantras de forma, pronunciando alto, iam trazer má fortuna, coisas não auspiciosas, porque tinha essa crença. Mas não, na realidade, Mahaprabhu explicou que isso é a forma mais poderosa de você cantar em voz alta, né? Em voz alta. Claro que tem algumas linhas que pensam diferente, né? Eles acham, por exemplo, existem algumas linhas, outros parivaras, que eles acham que, por exemplo, quando você canta, que o Mahamantra, quando você vai cantar na japa, por exemplo, na japa, é só mentalmente, você não canta pronunciado. Eles pensam isso. E você pode cantar alto quando fazendo kirtan, mas na japa não, na japa é sempre mentalmente. Por que isso? Ou seja, porque de certa maneira esse Namismarana ele é mais poderoso, né? Então eu acho assim, pessoalmente eu vejo que você leva muita vantagem quando você canta ele e pronuncia, para você mesmo, pelo menos, né? Porque se você cantar muito alto, né, vai começar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare... Tudo bem, isso se torna, o canto se torna muito lento, de certa maneira. Você vai cantar menos quantidade, com certeza, porque você está botando muito mais energia nisso, né? E talvez não tenha tanta gente para ouvir. Bom, aqui, por exemplo, eu posso cantar alto em alguns aí, né? Mas imagina na sua casa, e quem vai ouvir isso, né? Então você fala, não, os mosquitos vão ouvir, o cachorro vai ouvir, mas isso não tem muito sentido. Então, o que acontece? Então, quando você canta ele, se você despende muita energia para cantar o Mahamantra, você vai demorar muito. Então, mesmo quando a gente vê Swami Maharaj cantando o Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, aquela coisa assim, todos os devotos cantando assim, eles demoram muito para cantar. É o dobro de tempo. E talvez nesse momento era importante isso, né? Acho que ele queria também marcar isso, que você tem que pronunciar bem, não sei, que seja claro e que... Ele queria fazer um kirtan, eu imagino que era um kirtan que ele queria fazer mesmo, assim, queria mais dar ênfase ao Sankirtan. Mas quando você vê os devotos, os Vaishnavas cantando, eles cantam assim para ele mesmos, assim, e você quase não escuta o que eles cantam bem baixinho mesmo, para eles. Claro, se escuta um pouquinho, para eles só. Então essa é a maneira, eu acho que é a maneira mais poderosa, assim, mais indicada, ao meu ver, é essa. Que você canta e você escuta para você mesmo, e isso se torna um canto mais dinâmico, ou seja, é mais rápido, ou seja, você vai conseguir mais quantidade, porque vai ser mais rápido, e você vai ter mais concentração, e você não deixa de escutar, porque deixar de escutar que é o problema. Por quê? Porque a nossa mente não tem tanta concentração assim. Nossa mente, os nossos sentidos internos, eles não estão tão purificados assim. Então você acaba que perde muito quando você canta mentalmente. A mente pode pular de um lado, variar muito, ou seja, é difícil mesmo, né? Só cantar mentalmente. Quando a pessoa tem uma absorção assim muito mais, um treino, aí ela pode fazer isso, não tem problema. Mas eu não aconselho isso no início, e eu vejo que isso é uma prática até dos Gaudiyas Vaishnavas, mesmo quando eles já estão numa etapa muito avançada de vida espiritual, eles continuam cantando dessa forma, né? Cantando para eles mesmos. Quando você faz o Sankirtan já é diferente. Claro, você vai usar instrumentos, como a gente estava falando, mirdangas, cártalos, uma coisa que você vai expandir para todo mundo. Isso é outra coisa. É o Sankirtan que é super poderoso, mas para sua prática pessoal, esse canto em sussurro, que você canta só para você e que você tenta meditar em Radha, em Krishna, nas Shaktis, ou seja, essa é a ideia, né? E em alguns momentos, sim, você vai poder cantar. Inclusive, por exemplo, a gente também canta, né, um pouco, nos Gayatres, por exemplo, a gente canta o Mahamantra como Gayatri, assim, sem pronunciar, só mentalmente. Isso ajuda, é poderoso, mas é pouco, não é muito, né? Então, a nossa meditação, o nosso canto, ele vai ser concentrado
nessa repetição da japa, porque, por exemplo, você faz kirtan, tudo bem, mas você vai fazer, o kirtan é muito poderoso, tá ótimo, com instrumentos e muita gente, mas, por exemplo, no dia a dia vai se tirar, kirtan, sei lá, 24 horas, ou por um mês, você pode fazer. Sim, mas não vai ser muito tempo. Imagina você ficar, sei lá, 4 horas, né, só cantando alto. Você pode fazer isso, né, mas todo dia vai ser mais difícil, né, e requer também assim, outros aspectos externos, que são mais, que assim, umas variáveis que você não consegue controlar tanto. Então eu acho que é isso. Eu aconselho o canto em sussurro, porque ele é para você, é meditativo também, ou seja, ele está nesse intermediário. E não precisa ser tão alto, é só para você. Você escuta o que canta e consegue uma proficiência muito maior com ele. Bom, então aqui para o Bhaktivedanta, nas suas instruções, ele está dizendo, né? Pessoas comuns e canistas de cáries não conseguem compreender quem está servindo ao Senhor e quem não está. Ou seja, porque essa visão canista, né, onde você não dá muita atenção ao Vaishnava, né? Então, se você dá muita atenção à deidade, você dá muita atenção a outros aspectos, né? Então, na realidade, eles acabam tendo uma inclinação, né, para se opor àqueles que servem Krishna. Então, esse é o ponto, né? Então na realidade, mesmo as pessoas materialistas, elas acabam menosprezando muitos devotos. Por quê? Porque os devotos, a princípio, eles não parecem tão místicos assim. Eles não estão vivendo uma caverna, eles não estão fazendo posturas, eles comem, sei lá, bolo de chocolate, eles compram um monte de coisa para deidade, eles têm carro, sei lá, não é uma coisa assim tão mística. Você vê os devotos, em relação a até outras linhas transcendentalistas que parece assim, a princípio tem mais misticismo, né? E às vezes a própria conduta, né, a conduta dos devotos assim, talvez não combinem tanto com esses aspectos mais mundanos, né? Então, devotos são mais difíceis assim de serem compreendidos, né? Mas, na realidade, isso é uma... Porque, por exemplo, Rupa Goswami, ele fala, olha, você não deve julgar um devoto pelo seu nascimento, você não deve julgar um devoto pela sua conduta, pelo seu aspecto físico, né? Pelo seu caráter. Você não pode julgar um devoto pelo seu caráter. Porque às vezes um devoto ele pode ser muito bravo, ele pode ter alguns aspectos do seu caráter que realmente não condizem, sei lá, com as expectativas. Mas você não deve julgar ele por isso. Aí Rupa Goswami ele explica, é como o Ganges. Você vê o Ganges, né? Aí no Ganges você vê, ele tá sujo, assim, ele tá cheio de bolhas, é uma cor túrvia, né? Ele tem muito barro, ele tem, sei lá, às vezes uma vaca rodando na vaca aborta, cachorro, galinha no Ganges, televisão. Você olha assim, poxa, porque eles jogam tudo no Ganges, esse é o ponto, né? Então os caras jogam tudo no Ganges. E você vê isso, você fala, não, e as pessoas lá ainda. Você pode perder um pouco a fé nesse rio. Imagina, o Ganges diz que ele veio, né? Ele veio do plano espiritual, né? Quando Vamanadeva, o terceiro passo que ele dá, né, o segundo passo, na verdade, porque ele deu 3 passos, o segundo passo ele fura, né, ali o paravioma, uma coisa assim. Eu sei que a água, esse Ganges, ele vem do mundo espiritual. E é claro, Bhagirathi, que era um rei, né, muito, muito piedoso, que fez todos os sacrifícios para que o Ganges pudesse vir, né? A história é bem grande, bem longa. Mas o ponto é que, imagina o Ganges, quando ele desce,
ele é o Senhor Shiva, né? Bota a cabeça, assim, imagina, o Senhor Shiva bota a cabeça para bater na cabeça dele e para ele não, porque ia ser como uma destruição, né? O Ganges lá caindo, né, do mundo, imagina. Imagina o estrondo, a bagunça que ia ser. Então o Sr. Shiva, ele segura o Ganges com a cabeça. É sempre o Sr. Shiva, né, fazendo esses serviços, né? Quando ele tomou veneno, né, o pescoço dele ficou azul. Enfim, Krishna pedindo para ele pregar o impersonalismo também, né? Então, como Shankaracharya, ele veio e fez isso. Então quando a água, ou seja, quando a água eu quero dizer o seguinte, que o Ganges, ele é muito puro. Mas você vai ver assim, você pode achar que realmente não está impuro. Então você fica, como eu vou tomar banho nesse rio aqui? E a gente até fala, então até se recomenda que você vai lá, né, pega só um pouquinho de água, joga na sua cabeça, assim, e já é como se tivesse tomado um banho. E até tem, por exemplo, Prabhupada-Siddhanta, aqui me consta, ele não tomava banho no Ganges, né? Ele não entrava dentro do Ganges. Pundarika, a gente viu isso, Pundarika Vidyanidhi, ele não entrava no Ganges, porque ele tinha um respeito muito grande pelo Ganges, ele não queria botar o pé dele dentro do Ganges. Como a gente também não entra no Radhakunda, no Radhakunda a gente toma esse banho do Radhakunda, é assim, você vai lá, pega um pouquinho de água e joga na cabeça. Esse é o banho do Gaudiya Vaishnava do Radhakunda. Quer dizer, agora você chega lá, você vê as pessoas pulando, né, no Radhakunda, nadando, né, uma coisa assim, né? Então, e Prabhupada-Siddhanta, ele ficava muito bravo com isso, ele falou assim, não é para fazer isso, como ele falou, isso não é o banho do Radhakunda, porque o Radhakunda é considerado o Kunda, né, o lago mais sagrado pra gente, todos sagrados. Mas você tem que tomar banho no Radhakunda através de bhajana, não é simplesmente entrando com o seu corpo. Essa era o que Prabhupada-Siddhanta estava falando, né? Porque quando você vê o Parishambrita e as instruções de Rupa Goswami falando que o Radhakunda é o mais elevado, que você tem que se banhar no Radhakunda para alcançar o prema, mas isso não é fisicamente, através de bhajana. Então o Radhakunda é outra coisa, não é simplesmente esse aspecto físico que você está vendo, né? Então a gente tem muito respeito a esse Radhakunda, né? E na realidade entender, né, que essa visão mundana, é uma visão assim contaminada, né? A gente olha as coisas assim, as pessoas estão olhando, analisando com outro prisma. Ou seja, você não. Por isso a gente precisa dos shastras, das instruções, para realmente você poder apreciar, para você poder valorizar aquilo que você tem. Ou seja, a oportunidade de estar conectado com os Vaishnavas, a oportunidade de estar conectado com os Sadhgurus, porque realmente não é uma coisa externa, né? Por exemplo, você pode ver uma coisa assim, não, porque o Guru, como é o Sadhu, né? Então você fica assim, não, ele é muito bravo, ele é muito divertido, não, na verdade não é bem isso. Você precisa realmente desenvolver uma mentalidade mais profunda, uma mentalidade onde você realmente entenda qual é a verdadeira conexão que você quer. E aí ele está explicando isso, que as pessoas mundanas, as pessoas que são canistas, ou seja, as pessoas que não têm tanta realização espiritual, elas têm uma mentalidade bem limitada. Então isso que ele está explicando aqui.